Boa noite! Reinicie então hoje, dia 14 de fevereiro, para a nossa entrevista das 21 horas. E a nossa convidada hoje, eu vou falar um pouquinho dela, para a gente dar um tempinho aí, para ela entrar online. É uma artista, né, que a gente vai descobrir agora, na verdade. Eu vou perguntar para ela, eu quero saber, eu quero que ela conte para nós quando que ela descobriu sobre o talento dela. Mas hoje ela é uma artista extremamente renomada, né, bem conhecida, principalmente no sul do país, não só como atriz e escritora. Ela tem um projeto muito lindo infantil, mas também como professora. Ela tem um grupo muito legal. Vamos esperar a nossa convidada de hoje entrar para ela falar um pouquinho mais sobre a história dela e a gente se divertir bastante, porque ela é uma pessoa sensacional. Vamos enviar o convite para ela. Ela tá online. Vamos ver. Aí. Só um pouquinho que agora virou aqui a minha câmera. Agora é só virar para nós. Na frente da tela tem a... Sim, em cima aqui. E... Peraí um pouquinho. Deu. Aí, eu quero saber. Mantenha o celular na vertical, porque vocês fazem na horizontal, né? Na horizontal, porque aí a gente consegue disponibilizar os nossos vídeos também no YouTube. E aí quem gosta de assistir na televisão em tela cheia consegue enxergar a gente melhor. Vou virar o meu aqui, tá? Vou virar o meu também. Pronto. Agora a questão é que vocês estão enxergando. Tá ótimo. Assim, aqui. Pronto. Deu? É isso? Perfeito. Boa noite, bem-vinda. Então, para quem já estava aqui esperando, essa é a nossa super convidada de hoje. Parece que Lourdes Maria Kaufmann. Kaufmann. Esse Maria aí entrou no Instagram e entrou na minha certidão de nascimento. Eu nasci Lourdes Maria. Mas artisticamente, eu uso só Lourdes Kaufmann. Entende? Eu só uso Lourdes Kaufmann, não uso Maria. Mas o Instagram, quando eu fui fazer, eu já tinha um Instagram antigo que não deu certo, e aí eu fui trocar, e eles não aceitaram mais o meu Lourdes Kaufmann. Aí eu botei o Maria e pronto, né? Então, mas tu quando fala... Fala. Sabe que eu não tive opção, né? Eu tive que aprender tudo sobre a mulher responsável pela produção, criação de alguns seres humanos maravilhosos que a gente tem no planeta Terra, que eu sou fã há 30 anos, né? Isso é verdade. Concordo com isso. São maravilhosos mesmo. Então, era quase que uma obrigação eu saber detalhes da princesinha dos dois rapazes, né? Não, princesinha não, só a rainha velha, a mãe, né? Não, porque eu sei que aqueles dois ali, ó, são um grudezinho que é uma loucura, né? São. Graças a Deus, né? Isso aí. Tu diz o grude entre eles. Um com o outro. E contigo também, que eu sei que tem. Não, eu sei que o mais velho, apaixonado pela mãe, sempre protegeu ele. Também não era assim, não. Mas uma coisa é certa, eu eu eduquei os meus filhos para serem amigos. Eu não consigo entender irmãos que não se deem, sabe? Então, eu sempre criei os dois para serem amigos, para realmente ajudar o outro. Porque é para isso que a gente é irmão, né? Eu não tenho irmãos, então eu sempre dei muito valor para quem tem. Eu tinha irmãos bem mais velhos que eu, porque o meu pai era viúvo quando casou com a minha mãe, e daí do segundo casamento é que eu nasci. Então, desse segundo casamento eu sou sozinha. Eu tinha irmãs bem mais velhas que eu, mas eu acho que nascer e ser criado com irmãos juntos é uma coisa muito linda. E eu acho que os pais têm a obrigação de fazer com que esse amor, né, entre irmãos ali aconteça.
Acho que é por aí. Sim. Lourdes, eu vou explicar para todo mundo que hoje o ponto central da nossa live é única e exclusivamente a Lourdes. Ah, tá. A gente veio para ela contar a história dela, mas eu fui obrigada a fazer essa referência, porque querendo ou não, ter os filhos que ela tem, que para quem não sabe, se tratam dos irmãos Fernando e Frederico Endres, o baixista e o baterista da comunidade ninjitsu. Baixista e guitarrista. Guitarrista, olha eu. O baterista é o Punch, que é quase meu filho também. Muito lindo dessa banda. Essa banda é o seguinte, tá? Eles não são amigos porque tem uma banda. Eles eram amigos já e fizeram uma banda. Banda porque eram amigos. Exato. O Mano Changes, o Diogo, meu Deus do céu, ele ia lá para minha casa da praia, era na mesma quadra, 2 ou 3 casas só de diferença, ele vinha de fralda ainda, correndo para brincar com o Fred, entende? O Pancho, desde o prezinho, na mesma aula que o Fred. Então, foram crianças criadas juntas. São tudo meus filhos, né? Eu fico super emocionada cada vez que eles se apresentam e estão os 4 juntos. Eu acho isso muito importante. Muito importante. Eu mencionei isso porque eu estava falando para Renata, um dos motivos, né? Eu acho que o resultado de um adulto tem muito a ver da sua família, da sua criação, e no caso de vocês, a Dona Lourdes tem uma influência muito forte e isso é uma referência constante. Eu acompanho os meninos lá da época de Tramandaí, quando eles faziam um som de brincadeira na beira da praia. Sim. Assisti os primeiros shows na época em que eu ainda era criança e eles já eram mocinhos, né? Uhum. Então eu já acompanho eles aí há quase 30 anos. Agora, né? Já estão velhinhos agora. Não. O Fernando, que é o mais velho, acabou de entrar na adolescência. Não, o Ponte é mais velho, né? Não, o Fernando é o mais velho. É o Fernando e depois, porque o Fred, eu acho que o Fred é o mais moço, porque o Fred entrou muito cedo no colégio, na parte de estudo mesmo, de primeira série. Eu sei que o Fred e o Diogo têm a mesma idade. Sim. Sim, e o Pancho, a gente chama de Pancho, o nome dele é Christian. O Christian tem quase a mesma idade do Fernando, né? Sim, eles estavam na mesma série, os 3. Não eram da mesma aula, mas estavam na mesma série, entende? O Pancho, o Mano e o Fred. O Nando era um ano mais primeiro, antes, né? Adiantado, O Nando é o mais velho. Sim, eu estava calculando aqui. Eles têm um pai muito... Os meus filhos têm um pai também muito presente. Apesar de sermos divorciados, isso também foi algo que a gente sempre manteve. Por exemplo, Natal, aniversários, a gente sempre está tudo junto. Até hoje. Até os netos, às vezes, não entendem. Mas como é que a avó está lá e eu vou... Mas nós nos separamos, mas mantivemos a amizade e o tratamento dos filhos, e a educação dos filhos, né? Uma coisa bem adiantada para ela. Foi época das 80. Conta para nós um pouquinho da Lourdes agora. Agora vamos ao nosso fator principal da live. A gente quer saber quem é a Lourdes, aonde ela nasceu, como ela se tornou professora, ela descobriu quando a veia artística. Por favor, sinta-se à vontade. Então, tá. A Lourdes, como eu disse antes, a Lourdes nasceu Lourdes Maria Kaufmann. Tá? Nasceu de um casal. Ele bem mais velho, eu nasci quase filha de avô, porque meu pai tinha 51 anos quando eu nasci, e a minha mãe tinha 31, né? Então, eu sou filha, na época, filha de pessoas bem mais velhas, assim, né? E fui criada, apesar de ser uma menina sozinha, fui criada junto com os meus sobrinhos, porque eu já nasci tia. Então, eu tinha sobrinhos da minha idade, né? Por causa dos meus irmãos, por parte de pai. E já nessa parte aí de ser educada, eu já tive uma educação bem artística, porque eu fiz balé clássico, eu sou formada em balé clássico, eu fiz piano até o 8º ano,
eu fazia aula de canto, eu cantava na igreja com a minha mãe. Meu pai tocava contrabaixo, aquele contrabaixo acústico, assim, né, com arco, numa orquestra. Ele não tocava como profissão. Na época, poucas pessoas tinham a música como profissão, mas o meu pai sempre foi muito da música. Meu avô alemão, eu acho que trouxe tudo isso para nós, né? Então, na minha família, assim, natais eram natais, a gente começava a ensaiar as músicas de Natal um mês antes. Um mês antes, as minhas irmãs vinham todos os domingos almoçar na minha casa, na nossa casa, traziam os filhos e as minhas irmãs tocavam violino, minha mãe tocava piano, eu naquela época bem pequena eu não tocava piano ainda, mas eu gostava de cantar, meu pai tocava o contrabaixo, então a gente tinha quase que uma orquestra em casa, né? E o fato de estar sempre indo a concertos, indo assistir a óperas e operetas, me fez sempre gostar muito da coisa da atuação, né? E da arte em si, né? Uma outra coisa que outro dia eu ainda estava pensando, que eu acho que me influenciou muito para ser atriz, para atuar, eu lembro, assim, que eu era pequena, tinha 9 anos, por aí, 9, 10 anos, 8, sei lá. Meu pai e minha mãe iam ao cinema, os filmes nem eram para mim, mas eu ia junto. Porque eu era pequena, não podia entrar, mas eu estava acompanhada do pai e da mãe, então a gente entrava. Naquela época era tudo mais fácil, né? Isso aí eu estou falando em década de 50 do século passado, tá? Então, esse ir ao cinema, assistir atuações de atores que até hoje são conhecidos e são lembrados por sua atuação, isso eu acho que me influenciou bastante, né? Mas depois tu começa a chegar na adolescência, tu começa a namoricar, tu começa a fazer outras coisas e as artes meio que pararam. No entanto, eu tive, logo no início que eu comecei a trabalhar, eu tive uma profissão quase ligada a isso mesmo. Eu, com 19 anos, eu passei... Uma prima minha, que trabalhava numa agência de publicidade, disse assim, ela me chamava de Dica, era um dos apelidos. Dica, tu não quer fazer fotografia? Eu era bem bonitinha, sabe? Bonita, magrinha, alta. E quer fazer... Eu disse, eu quero. Quanto é que ganha? Porque eu sempre gostei de ganhar dinheiro, né? Que eu acho que assim, eu digo que é a parábola dos talentos, está lá na Bíblia. Tu tem que saber o que fazer. Os teus talentos, eles têm que render alguma coisa. Isso está na Bíblia. Não é vergonha nenhuma ter-se essa troca. Isso faz parte da vida. Então, aí eu comecei a fazer fotos, foto para comercial, para propaganda de jornal, muito jornal naquela época, e acabei também começando a fazer manequim, desfile de modas, tá? Por muitos anos, o Rui Costureiro fazia toda a coleção dele em mim, né? Eu fazia toda a prova, ele fazia nas minhas medidas, porque ele dizia que eu tinha mais ou menos o mesmo estilo das freguesas dele, das clientes dele. Então, durante um bom tempo da minha vida, acho que foram uns 5, 6 anos, eu trabalhei nesta área, na área de modelo fotográfico, modelo manequim de desfile de moda, e também passei a fazer comercial ao vivo, coisa que hoje não se faz mais. Então, por isso que eu acho que eu tenho essa mente, eu decoro muito, muito facilmente as coisas. Porque eu me lembro que davam assim, um papel cheio, assim, e era na hora, né? Então, eu fazia, naquela época, tinha assim, tipo Lojas Colombo, tinha a Incosul, eu fazia propaganda da Incosul, entrando assim, nos intervalos das novelas, a novela das 8, em cada intervalo entrava, fazia propaganda, vocês não eram nem nascidas. E aí, e depois fazia colchões, Plastispuma Troion, Alfred, Lojas Alfred, tudo não existe mais. Eu estou aqui ainda, mas as outras não existem mais, né? Então, isso aí foi... E nesse meio tempo, eu fui fazendo também, estudando, né? Fui fazendo... Eu estudava e trabalhava. Fiz
fui fazer pré-vestibular para medicina, mas daí eu conheci ao mesmo tempo que eu conheci o meu marido, eu também comecei a trabalhar como manequim e acabei largando o pré-vestibular. Com 4 meses de gravidez do Fernando, eu fiz meu último desfile para a moda de grávida. E isso já era o quê? Outubro? Não me lembro. Não, novembro, dezembro, sei lá, ele nasceu em julho do outro ano, estou perdido. Bom, não veio o caso. E eu decidi, bom, estou grávida, não vou mais poder desfilar, achei que não ia poder mais desfilar, fui fazer vestibular. E fiz vestibular para letras, porque eu já falava inglês, fiz vestibular para letras. E passei. Então, eu entrei grávida do Fernando na faculdade e saí grávida do Frederico na faculdade. Eu fiz os filhos e a faculdade num tempo só, né? E aí foi. Aproveitamento total de tempo. Sim, sim. Isso aí, até hoje eu sou assim, né? Não faço uma coisa só, faço 300 coisas e papapá, né? E o Fred estava com o quê? Ele nasceu em março, final de outubro, me chamaram para substituir uma professora no Colégio Anchieta. E ela ia sair mesmo, e ela que me indicou, foi uma amiga minha, que inclusive faleceu a semana passada, uma amiga muito querida de infância, assim, e ela me recomendou, sabia que eu tinha feito faculdade, coisa e tal, e eles gostaram de mim, e lá eu fiquei quase 28 anos, eu fiquei no Colégio Anchieta. Aí, enquanto eu estava no Colégio Anchieta, a parte artística meio que parou, mas entrar numa sala de aula, a cada 50 minutos, é entrar num palco, né? A cada 50 minutos. Porque tu entra, tu tem um público, que são os alunos, tu tem o teu texto para dar, tu tem as tuas histórias para contar, para ensinar, né? E então, não deixa de ser um palco, né? E aí foi. Eu trabalhei, aí eu digo que eu estava assim, quieta no meu canto, criando os filhos, os guris estudaram lá, então eles iam comigo, voltavam comigo, criando os filhos e dando aula e formando uma série de amigos que são amigos até hoje. Isso eu acho muito bom. Agora, com essas redes sociais, então, e eu acho que eu me sinto muito feliz que eu consigo, apesar da idade, semana que vem eu faço 77, tem muita gente que na minha idade não usa rede social. E eu não só eu uso rede social, como eu filmo, eu faço isso, faço aquilo, porque eu acho que a gente tem que aproveitar. A gente não pode dizer assim, ai, não, eu gosto mais do telefone. Não, o telefone é bom, mas por que não aproveitar tudo que vem de novo, né? O novo é importante para a gente. O novo exercita o cérebro. O novo nos coloca junto com as gerações atuais, senão tu vai ficando para trás, né? E é isso. Aí, quando eu estava para sair do Anchieta, faltava um ano ainda para trabalhar, eu já vinha pensando, eu tenho que fazer outra coisa, eu quero fazer outra coisa, só que eu não sabia o que era. Entende? E eu me lembro que eu dizia assim, não, quando eu me aposentar, eu vou me embora, eu vou sair. E eu não sabia o que era, era uma coisa que dizia assim, que eu tinha que fazer alguma coisa a mais, só que eu não sabia o que era, não vinha. Um dia eu estou saindo do Colégio Anchieta de carro, assim, o vidro meio aberto, e atiraram para dentro do carro um papel, assim. Aí eu peguei, olhei, dizia, Escola de Atores. Eu disse, tá aí, é isso que eu vou fazer. E foi aí, eu estudei, aquele ano todo eu estudei de noite, eu fiz Escola de Atores todinha, que são era 2 anos e meio, né, de trabalho. Como eu vi que era muito focada na parte de cinema e televisão, o que foi muito bom para mim, porque em seguida, como eu era uma pessoa mais velha, eles tinham necessidade, havia uma demanda grande de pessoas com idade, né, para fazer determinados papéis. E eles não tinham, porque as pessoas que tinham na época eram muito teatrais. E eu já vim dizer uma coisa um pouco mais macia, que é televisão, cinema e televisão, ele é menor. Tu não tem que ser. Embora eu seja teatral, eu sou uma pessoa assim,
teatral. Mas eu sabia as técnicas, né? Então, eu logo comecei a trabalhar muito. No primeiro ano de estudo da escola de atores, eu já comecei a fazer vídeos curtas. Naquela época tinha muita coisa feita em curtas, a RBS tinha. Eu comecei o primeiro vídeo, agora estou me lembrando, o primeiro Histórias Curtas da RBS, eu fiz participação. E o último, eu não só fiz participação, eu fui a atriz principal de um dos filmes e tive a premiação de melhor atriz. Quer dizer, eu abri e fechei as histórias curtas da RBS, né? E aí eu estou assim, né? Continuo na minha vida de atriz agora, né? O que mais vocês querem saber? Onde é que... Eu vou parar aqui. E a facilidade, então tu tem muita facilidade de gravar textos, então, Lourdes. Tenho facilidade de gravar texto, tenho facilidade de falar, pode ver que eu não paro, né? Eu tenho... Não, porque Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Quando tu mandou o vídeo, né? A Anice mandou pra nós ali no grupo. E eu, logo em seguida, mostrei pro dono da estética, a gente estava almoçando junto ali no lounge. E mostrei pra ele, e ele disse assim, nossa, como ela fala bonito! Mas eu acho que eu já conheço. Mas ela fala muito bonito, quem é ela? Daí eu falei, ela tá. Tu viu, Lourdes? Só ouvindo ali, daí eu virei o celular e mostrei pra ele, ó, essa aqui é a nossa próxima convidada. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer a escola de atores que tinha aqui na época, com o Luiz de Mor, ela usava, na verdade, uma filial da escola de atores do Wolf Maia, no Rio e São Paulo. E quem vinha nos avaliar era o Wolf Maia da Globo, tá? Na primeira vez, ele me chamou e disse assim, baixa o teu professoral, tu é professora. Então, eu acho que a coisa de falar muito claramente, tocar e seguir uma linha direitinho, eu acho que eu tenho da profissão de professora, né? Então, ele logo de cara viu e baixa um pouquinho, né? Então, eu misturo tudo isso, tento ser o melhor possível, né? Tá, e nos conte como surgiu o livro. Bom, o livro. Essa é uma outra história maravilhosa. Porque assim, ó, eu sempre gostei muito de criança. Sempre gostei muito de criança. Eu me lembro que quando o Fred veio me dizer que a Mariba, a mãe do Eric, estava grávida, que eles iam ter o bebê. Eu disse, meu Deus do céu. Mas eu disse, meu Deus do céu, porque eles eram muito jovens. Eles eram jovens. Eu amo criança de paixão, tanto que o Eric, bem dizer, foi criado por mim, só voltou a dar de mamar pro Eric, né? Porque eles eram jovens, eu dizia, saiam, e o Eric ficava comigo, né? Depois veio o Igor, filho do Nando, depois veio o Arthur, filho do Fred, com a segunda esposa, e eu fui ajudando, principalmente do Eric e do Igor, eu fui mais presente. Porque o Arthur tinha tinha a mãe a avó e o avô por parte de mãe muito presentes também. Então, se dividia. Não que ele não tivesse, vivia aqui. E eu vim morar aqui na João Pessoa, bem na frente da Redenção, e eles eram pequenos, eu vivia na Redenção com meus netos, né? Vivia com os três. E um dia, a mãe do Eric, a Mariana Pesce, decide ir morar na França, com a mãe dela, que mora lá, a Nara Lisboa. E ela diz, olha, nós vamos para não voltar. Bom, eu chorava todos os dias, né? Porque o Eric tinha sido o meu primeiro neto, né? É difícil tu, de repente, te separar dessa criatura, assim. E aí, o que eu fazia? Ele já usava, ele tinha 9 aninhos, ele já usava o notebook, o computador, e usava o Skype. Olha só, o Eric. E aí eu mandava fotos. Eu mandava por e-mail fotos da Redenção. Um dia eu botei a foto para mandar para ele e aquela foto desceu uma história na minha cabeça. Eu disse, eu vou escrever essa história para ele. E escrevi a história. Mandei para ele. Vó, eu adorei a tua história. Faz mais, faz mais.
E aí eu botava uma foto para ele e inventava uma história. E na minha história, eu me inspirei com quem? Eu me inspirei em quem? Neles mesmos, nos meus netos e na minha posição de vó, né? Então, eu tenho uma trilogia. Não, aí só para contar. Aí, no final do ano, deu um problema lá elas decidiram, a mãe dela decidiu voltar, a mãe dele decidiu voltar para Porto Alegre. E o Eric chega para mim e diz assim, por que tu não junta aquelas histórias todas? Ele era um leitor bom, ele já lia Harry Potter. E ele disse assim, por que tu não junta aquelas histórias todas e faz assim um Harry Potter? Eu pensei, esse guri tá me tirando, né? Embora... Sim, tá me tirando Harry Potter, né? Daí, porque, na verdade, o que acontece? Eu era professora de literatura. Eu sempre tive que ler muito e tive que ajudar os outros a escreverem. Eu passei os últimos 10 anos de trabalho preparando para vestibular. Então, as técnicas de escrever eu tinha. Bastava ter assunto. Bastava ter assunto que eu tocava. Mas meus escritos são assim, ó. As pessoas, Luiz, parece que tu está falando comigo. As pessoas leem meus livros e dizem que me sentem falando com eles, entendeu? Porque eu escrevo, tenho um estilo bem leve, bem solto, meio engraçado até. E desse primeiro livro acabou saindo um segundo e um terceiro, e eu fiz uma trilogia que se passa aqui na Redenção, que é Aventuras na Redenção, né? O primeiro é aquele bem infantil, que eu indico para 4º, 5º ano, tem que saber ler, né? Depois tem um segundo, que é o Sumiço do Santos Dumont, que eu comecei a ver os monumentos, os bustos, tudo riscado, quebrado, e eu resolvi fazer um livro incentivando a manutenção dos monumentos da história, né? Porque os monumentos existem nas cidades para quê? Por quê? Para a manutenção da história. Eles nos ajudam a contar as histórias. Tem fulano de tal lá. Mas quem é aquele? Daí, quando tu vai contar para o teu filho quem é aquela criatura que está lá, tu está contando história. É manter a história da cidade, do país, né? Até do mundo, né? Então, eu tenho essa trilogia, eu tenho livro... Aí, em 2010, imagina que eu não ia abrir um blog, né? Eu adoro coisas novas. Capaz que não. Capaz que não. Abri um blog, que é a Senhora Kaufmann. Hoje também dá para acessar como Lourdes Kaufmann, dá para acessar o blog. Nesse blog eu tenho contos e crônicas do cotidiano. Coisa assim, eu enxergo uma pessoa caminhando, aquela pessoa me inspira uma coisa, eu venho e escrevo. Agora, como eu ando me dedicando muito à dramaturgia, a escrever para teatro, meu blog está meio parado. Apesar de que eu fui pesquisar, eu quero lançar um outro livro, e eu vi que eu tenho bastante coisa ali que ainda não foi para livro. Eu tenho um outro livro que eu selecionei alguns e fiz um livro, que é o Devaneios, tá? Que eu tirei do blog. Porque o blog, eu não tenho muitos seguidores. Não tenho. Nem faço campanha, e eu acho que as pessoas nem gostam muito de ficar lendo no blog. Mas é um modo que eu tenho de guardar as minhas coisas, né? Estando num blog, agora, guardar. Até, eu não sei, eu não consegui ali acompanhar o seu Instagram direito, né? Mas eu acho que até pode, nessa função da tecnologia, fazer uns reels ali, uma história, né? Tá fazendo, né? Viu alguma coisa assim, falar? Sim. Na pandemia, não sei se vocês, voltando para trás no meu Instagram, pegando ali 2020, quando começou a pandemia, que me trancaram aqui dentro, que o Nando e o Fred diziam, não sai de casa, mãe, não sai de casa. Pelo amor de Deus, como é que eu não vou sair? Eu quase enlouqueci aqui dentro, né? Daí, eu criei personagens. Tem a Dona Almira, que é a Dona Mira, que é inspirada na minha sogra, na avó dos guris. Até quando eu fiz, eu telefonei para os meus cunhados e para o meu ex-marido, eu disse, olha, não é deboche, é uma homenagem, porque ela era uma leprosinha que falava, né? Então, eu criei essa Dona Almira, criei a Isolada Sem Filtro, que era... Eu aparecia sem maquiagem, sem nada, e dizia um monte de desaforo. Dizia as coisas que eu estava com vontade de dizer.
e criei uma outra que era empregada da casa aqui, entende? Que recebia as comidas, que fazia... Então, eu criei algumas personagens. Isso aí, eu acho que é bom. Como eu estou fazendo agora TikTok, a louca, agora eu estou fazendo... Eu não tinha... que eu já quero ir lá. Qual é o seu TikTok? Alô? Que esse eu não vi ainda. Ah, meu TikTok é Lourdes, Lourdes com O, né? Lourdes.kaufmann. K-A-U, 2 Fs, Fernando e Frederico, M de Maria, de... A, 2 Ns. Aí tu tem o meu TikTok. Achei. Achou? Aí, achei. Na verdade, eu criei o TikTok para fazer, é esse aí, para fazer a professora Lourdes. Porque essa professora Lourdes, ela é a professora Lourdes, que eu sou conhecida como professora Lourdes, porque os meus ex-alunos, mas ela é uma personagem, ela fala de um outro jeito, ela fica braba, e é inspirado, sabe em quê? Nos erros que as pessoas fazem. Estou até aqui de ver as pessoas escrevendo errado, falando errado. Então, eu fui fazendo um levantamento, eu tenho mais de 30 erros. E cada erro eu vou dar uma explicação meio engraçada, já tem... são bagos de conhecimento. Quais são os erros de português que tu não admite? Uma vez, deixa eu só contar uma pequena historinha. Uma vez estava um menino... Mas cantando, né? Por que eu não admita? Ele escreveu você com S, tem noção? Não, aí é bravo. Não, eu nem estou entrando nessa coisa da ortografia. Eu não estou entrando na ortografia. Deus me livre, não. Aí não estou entrando. Eu acho muito pior assim, ó. De repente ter ex-aluno, já político, ou professor, ou médico, não sei o que mais, dando palestra, e me diga, é o pior que eu acho. Houveram. Isso não existe! Não existe. Houve muitos. Houve vários. Não interessa quantos. O verbo houve sempre fica no havia, sempre no singular. Já dei a aula aqui agora, viu? Porque, não vou explicar. Isso eu não estou fazendo. Eu dou a explicação meio engraçada, e grito na minha... Vocês olhem meu TikTok. Para gravar a coisa certa. O que é? Se é preposição, se não é preposição, não interessa. O importante é falar corretamente. Entendeu? É nesse sentido. Então, eu tenho o TikTok agora, e nesse TikTok, eu estou botando até... Porque eu pergunta dela onde eu emprego o qual, no qual. Boa! Não, quero saber onde é que eu emprego o qual. Como é que eu falo? O qual ou na qual? Onde eu emprego isso? Isso é uma aula grande, hein? Bom, a questão é a seguinte, tá? Isso aí chama-se pronome relativo. O pronome relativo, ele vai dar uma outra ideia sempre, tá? Eu vi a menina que acabou, sei lá, de perder a mãe. Olha só. Aliás, meus exemplos no colégio sempre eram trágicos. Porque daí as pessoas se entendem. É que marcam mais, né? O que vai ligar esse tipo de ideias, tá? Sempre é o quê? O que é o principal? Eu vou usar qual quando eu precisar para não dar nenhuma ambiguidade. Isso é uma aula grande, hein? Por exemplo, a bolsa da menina, ou a mãe da menina que morreu ontem, a mãe da menina que morreu ontem chegou. Quem é que morreu ontem? A menina ou a mãe? A mãe da menina. Esse é difícil. Esse tu tem que virar toda a frase. Mas se tu tiver o pai da menina que morreu ontem, como é que tu vai arrumar? Se for o pai, tu vai dizer o qual. Se for a menina que morreu, vai dizer a qual.
Então, o qual é usado para tirar ambiguidade do quê? Se não tem ambiguidade nenhuma na frase, toca-lhe o quê que não vai errar. Mas tem outras coisas nessa parte aí, que é uma parte bem grande. Por exemplo, as pessoas usam onde muito facilmente. Onde só vai usar se antes tiver um lugar. O colégio onde eu estudei, a casa onde eu moro. Entendeu? Então, é isso aí. E às vezes as pessoas botam assim, a comida onde eu como. Como assim? Não, o onde, ele se refere a lugar. Então, essas coisas assim. Outro dia eu corrigi um dos meus filhos, não vou dizer qual é, porque senão ele vai ficar bravo comigo. Uma frase, eu disse, meu Deus do céu, isso não tem sentido. Aí eu peguei, no comentário meu, eu escrevi, porque era o uso do cujo. O cujo é muito difícil mesmo. Mas, se pensar bem, o que significa cujo? Significa que o que veio depois pertence ao que veio antes. A menina cuja bolsa arrebentou, a bolsa é da menina. Entenderam? Ó, a menina cuja bolsa arrebentou foi ao banheiro, tá? Então, a menina foi ao banheiro. Agora eu quero dizer que a bolsa dela arrebentou. Como é que eu vou juntar essas duas? Ó, a menina foi ao banheiro, a bolsa dela arrebentou. Como é que eu vou juntar essas duas frases? A bolsa pertence à menina. Então, a menina cuja bolsa da menina, cuja bolsa arrebentou, a menina, né, foi ao banheiro. Olha que isso aqui é uma aula difícil, viu? Vamos mudar de assunto? Eu vou assistir de novo essa live. Ela vai assistir umas 10 vezes agora. Eu gosto do português, porém, a pessoa aqui, né? Porque essa do qual, no qual, essa função do qual, eu tava empregando ela errada. Eu sei que tava. Inclusive, não uso mais. Coisa, daí tem uma outra coisa. Tu me perguntasse quando é que tu usa na qual ou da qual. Tem uma coisa. Quando tu diz na, tu, na verdade, tens o quê? Tu tens a preposição em mais o artigo a. Em mais a que dá na, tá? Por que tu vai usar esse em? Porque o verbo que está lá na segunda ideia pede esse em. Na qual, de local. Não de pessoa. Entenderam? Sim, porque agora, não sei se tu sabe, eu também sou professora, eu também sou formada em letras. Mas a gente na faculdade não aprende nada. Por que a gente não aprende nada? E aí, porque a gente não tem que dar aula. Quando tu tem que dar aula, tu vai ter que estudar, né? E aí a gente aprende naquele período em que eu passei, que nem tu falou, eu acho que o período em que a gente mais aprende é quando a gente ensina a redação. Por quê? Também. Porque a gente vê a escrita. Comigo acontecia, inclusive, de eu pensar assim, tá errado. Aí agora tá errado mesmo ou tá certo? De tanto que aquela palavra errada se repetia em alunos. Exatamente. Exatamente. Né? Da correção de texto, uma coisa muito séria, eu acho. E aí eu falei para ela que com relação ao local, o qual, do qual. No qual tu tem que ter por exemplo, assim, a ideia. A ideia seria em quê? As ideias nas quais. Olha aqui, as ideias nas quais eu acredito estão erradas. As ideias estão erradas. Todas essas frases que tem qual, que tem cujo, que tem que, elas têm duas ideias. Então, as ideias, agora dei o exemplo, as ideias estão erradas. Isso é uma frase, tá? Eu acredito nessas ideias. Como é que eu vou dizer isso numa frase só? Em vez de dizer uma ponto, outra ponto. Tem que juntar. E ao juntar, aí sim, por exemplo, quem acredita... Qual é o verbo da segunda ideia? Acreditar, né? E quem acredita em. Não é? Então, aí entra toda uma questão que eu não quero falar aqui, que é a regência verbal. Mais uma coisa. E é isso que eu estou fazendo com a professora Lourdes, na verdade, no TikTok.
ela vai dar essas coisas, sem falar se é regência verbal, se é concordância nominal, se é não sei o quê. Não interessa isso. O que interessa é a pessoa se dar conta do que ela tem que fazer, do jogo que ela tem que fazer. Se eu tivesse assim, ó, por exemplo, a conferência, aí, digamos que ela participou, ela pode dizer de que ou da qual eu participei, ou os caminhos pelos quais eu passei eram lindos. Entende? Por que tá... Passei pelos, acredito em, participo de. Quem está dando essa preposição aqui, que eu coloco junto antes do pronome, é o verbo que está na segunda ideia. Perfeito. Ela vai... Ninguém explicou assim pro Bueno, né? Ela vai assistir, assistir mais umas 30 vezes esse vídeo e já vamos deixar a solicitação aqui. Pede para a professora fazer um TikTok lá para nós explicando no qual, ou qual e do qual. O Nando me disse, mãe, eu acho que tu vai voltar a dar aula particular, porque teve um tempo, logo que eu me aposentei, que eu nem tinha muitos trabalhos na área artística, eu tinha trabalho, mas não era assim, era faz um filme hoje, ou só na semana que vem, ou só no mês que vem. Então, não consigo ficar parada, né? Aí eu dava muita aula particular, porque eu fiz um certo nome no Colégio Anchieta. E claro que quando o aluno estava mal, os professores tinham o meu nome lá, que eu dava aula. Uma época, eu adorava, eu ia nas casas. Aí nos últimos 2 anos, eu passei a dar aula aqui, e eles vinham, as mães trazem, né? Quando está mal, as mães trazem. Tem que trazer, né? Mas o Nancy Mãe, eu acho que vai voltar a dar aula, porque isso aí vai mostrar que tu tem esse conhecimento também, né? E tenho mesmo, né? É uma coisa que eu a vida inteira fiz, anos e anos, né? Mas eu particularmente acho também que a questão artística, ela ajuda o professor a ter várias... como é que se diz? Me fugiu a palavra agora. Ter várias formas, várias estratégias de chegar... Várias estratégias, exato. Aí, a palavra que me faltou. Ajuda ao profissional da educação a poder criar estratégias diferenciadas de acordo com o seu aluno. Com o seu aluno. E facilita o entendimento. Às vezes tu tem uma turma e daí tem um ou outro lá que não consegue aprender daquele jeito. Tu tem que criar um outro jeito para ensinar aquilo, né? Então, é isso aí. Mas eu gosto de dar aula. Eu gosto muito de dar aula. Tanto que eu sou professora de teatro, né? Eu já fazia... Já ia te perguntar. O que eu ia te falar agora? Que existe uma galera aqui ao redor, tia, a mãe, que são tuas fãs por causa do projeto que existe do teatro para a terceira idade. Fala para nós um pouquinho dessa maravilha, porque... Na verdade, isso aqui começou assim. Eu fazia uma peça com a Paty Secato, da Cômica Cultural. Eu fazia uma peça dela. Quer dizer, ela era a autora, né? E aí um dia ela me disse assim, Lourdes, Não, era no mês de março. Tudo parado, não tinha nada. Eu falei, vou ligar para a Paty, ela não tem nada para eu fazer lá na Cômica. Aí fui dormir um pouquinho depois do almoço. Quando eu acordei, tocou o telefone, era a Paty. Muito engraçado, eu tenho essas coisas, eu chamo. Era a Paty. Lourdes, olha aqui, eu estava pensando, tu não quer vir dar aula aqui? Eu disse, aula? Mas aula de quê? De teatro, de português? Ela disse, não, de teatro. Aí eu fiquei pensando, bom, eu sei teatro. É só ligar a didática, né? Tá? Depois, aí eu comecei a pensar, vem cá, eu sei música, eu sei dançar, eu sou formada em um monte de coisa, né? Eu juntei tudo. Mas aí ela me disse assim, mas eu quero que tu dês aula para as pessoas mais velhas, porque como tu também é de idade, tu tens tu tens conhecimento dos limites, as limitações. Porque, realmente, quando eu fiz, eu vou contar uma história. Quando eu fiz, eu fiz
várias oficinas de teatro, fiz vários adiantados, especialidade em Shakespeare, sei lá, eu, palhaço, e um monte de coisa que eu fiz, tá? Em máscara neutra, E um dia estou eu fazendo bufão. Bufão é uma espécie de palhaço, que não é o palhaço, é uma espécie de palhaço que existiam nas peças mais antigas, e eles moravam nos castelos, e eram os meio bobo da corte, assim, mas eles sempre diziam as verdades das coisas. Aí a professora, que eu não vou dar o nome aqui, ela entrou e disse assim, hoje vocês serão todos anões. Eu tinha, agora não tenho mais, mas eu tinha quase 1,70 m. Aí eu pensei, e disse para ela, mas como é que você é anã? Ela disse, de joelhos, todo mundo de joelho. Eu já tinha problema de joelho. Eu passei a aula inteira quase morrendo de dor. Me agarrava no João Madureira, que era um rapazinho que fazia aula comigo, e eu dizia assim, me conta o que esta velha, vê se tu consegue me explicar o que esta velha está fazendo aqui, em vez de estar fazendo tricô em casa, porque eu não aguentava as dores, os joelhos. E aí eu comecei a pensar, e nunca mais na vida, eu precisei fazer uma cena ajoelhada. Entende? Então, tem coisas que, para pessoas mais velhas, não adianta tu botar os velhos a correr desesperadamente, a se atirar no chão, se nunca tu vai ser só avó, mãe, a sogra, tu vai ser sempre alguém mais velho. E alguém mais velho não vai estar correndo por aí. Eu me lembro que em 2021... Nunca serás uma anã. Ai, aquela coisa foi um horror. Porque os bufões eram sempre pessoas aleijadas, tá? E aí, vocês serão todos anões. Eu disse, ai, como é que eu vou ser? Um horror, né? Mas foi. Tá. Deixa eu dizer uma coisa. O Paulo Nascimento, diretor de teatro, de cinema daqui, me chamou para fazer um filme. Fizemos, eu sou bilíngue de inglês, né? Então eu falo inglês e português. E aí eu fui fazer porque falava inglês e ele precisava de uma pessoa mais velha que ia fazer o papel de uma delegada. Aí a primeira coisa que eu perguntei, eu vou ter que correr atrás de bandido? Porque se eu tiver que correr atrás de bandido, eu não consigo mais correr. Aí ele morreu, eu disse, não, imagina, não, tu vai uma delegada, estou te escolhendo porque tu é uma delegada mais velha, que já está pronta para aposentar, já devia ter se aposentado, mas resolveu continuar trabalhando. Entende? Mas a minha preocupação era essa. Então, realmente, as pessoas, quando convidam uma pessoa mais velha, elas já sabem, elas não vão te botar a fazer coisas que uma pessoa de idade não faz, né? Então, não tem porquê, numa aula para maturidade, tu fazer coisas... Por exemplo, vão fazer exercício de braço. Quem se mantém em pé tranquilamente, tem um bom equilíbrio, faz em pé. Não tem? Senta. Não tem problema. Vai fazer os exercícios de braço, sentada. E daí? O braço vai mexer igual. Entende? Aliás, eu faço exercício até de perna sentada, né? Então, dá para fazer, a gente faz, né? E com isso, com a história lá da cômica, que fazíamos sempre, eu fiquei 3 anos trabalhando na cômica cultural, dando aula para grupo de pessoas mais velhas. E no final do ano sempre tinha uma apresentação. E eu comecei a procurar, no primeiro ano eu comecei a procurar peças teatrais, e aí não tinha, porque eu tinha só pessoas mais velhas. Dificilmente eu encontro uma peça que tenha só pessoas mais velhas, entende? Eu vou escrever para eles. E aí eu escrevi. Aí chegou no segundo ano, eu escrevi de novo, e depois eu escrevi de novo. Bom, resultado, aí nós temos umas 15 peças já. Porque de vez em quando me vem uma ideia, eu escrevo, está lá dentro do computador, né? E agora eu pertenço ao grupo, não sei se vocês já ouviram falar, é o coletivo As Dramaturgas. Nós começamos em 2016, 2018 a gente lançou uma coletânea de livros. Em cada livro tem uma peça de teatro de cada uma. São mulheres aqui do Sul que escrevem para teatro. Nós todas.
Começamos com 13, agora nós somos 15 mulheres aqui no Rio Grande do Sul que escrevem para teatro. Agora saiu um novo livro. Peraí. Tá bem, tá bem. A louca não para, né? Agora saiu um novo livro, que é esse aqui, Liberdade. Nesse aqui tem várias peças de teatro. Uma peça de cada uma das dramaturgas desse coletivo. Ele foi lançado online, mas em dia 11 de março nós faremos um lançamento grande aqui em Porto Alegre, tá? Já estamos tratando, parece que vai ser no próprio, ali no foyer do Teatro São Pedro. Mas tem um livro que eu não falei ainda, que é esse aqui. Você consegue ler aí? Não. Mas ele tá Não normal, consigo. né? BP, Ele tá virado? tá virado, né? É. BP na campanha? Hã? Aqui é 69. 69, 69. É o 69 na Alemanha, é o que tu falou esses dias, né? É o 69 na Alemanha. Esse livro aqui eu lancei. A pandemia me fez criar muita coisa, porque socada dentro de casa, eu tinha que inventar, né? Tinha que criar. Sim. E isso aqui, esse livro, tem muitas fotos aqui, muitas fotos, porque na verdade, ele segue o roteiro da minha viagem. Foi uma viagem que eu fiz em 2015, sozinha, de carro, aluguei um carro, sozinha pela Alemanha. Me lembro que o Nando pegou e disse, mãe, a gente não quer se meter, mas não seria melhor tu ir com uma amiga? Eu disse, eu não estou perguntando, não estou pedindo, eu vou. Sou meio metida, né? E aí, aí ficou, eu tinha todas as fotos. Diga. Eu viajo, isso é muito importante. Eu viajo e faço sempre anotações do que acontece, do que eu vejo. E então, quando chegou na pandemia, eu tinha todas as fotos de acordo com as cidades, tinha tudo dentro do computador, tinha as anotações, e hoje em dia tem o Google. Quando tu te aperta, tal praça. Fui passear em tal praça. Não me lembro o que dizer da praça. Vai no Google, que está lá a praça, tu sabe tudo. Quer dizer, daí tu junta o teu conhecimento com um conhecimento mais preciso, né? Mais exato. E aí eu escrevi esse aí. E eu acho que agora, esse ano, 2023, eu acho que sai um novo, porque eu achei lá uns contos, que eu vou fazer, uns contos que, casualmente, as personagens todas têm nomes assim, ó, digamos, Letícia, Patrícia, Antônio, isso são paroxítonos terminadas em ditomo. Então, eu vou fazer um livro, vou lançar na Feira do Livro, se Deus quiser, que se chama Contos Paroxítonos. Eu já tenho uns 12, acho que já dá para fazer um livro. Meu Deus do céu. Tá, vocês não cansaram, hein? Já temos que... Mas claro que não. Mas se nós não tivéssemos tempo, a gente ficaria... Inclusive, Lourdes, a gente está esperando aquele convite para nós irmos até aí, tomar um chimarrão e escutar mais histórias. Tivemos aula. A coisa que vocês vão tomar na minha casa, vão beber na chimarrão. minha casa... Ai, Deus me livre de tomar aquele troço quente, amargo, não. Não, aqui... Não O que a gente leva? Né? Eu sou viciada em Coca-Cola. Aqui tu só tem Coca-Cola. Aqui não tem outra coisa, não sei. Eu nem bebo álcool, eu sou uma pessoa... Não, estou dizendo eu, tá? Eu só tomo Coca-Cola, ou água, ou algum suco. Pouquíssimo. De manhã eu tomo um pouco de suco de uva. Não sou de tomar muitos sucos. Eu sou de água ou Coca-Cola, tá? De preferência, Coca-Cola. E, na verdade, não bebo nem álcool. Não tomo álcool. Ah, tá. Nós também não. Toda. Não é que eu nunca tenha tomado, mas é que passou da fase. Eu vou fazer 77 anos, chegou.
Então, mas eu acho que não é uma questão de fase. Eu acho que cada um tem um momento específico, um gosto específico. Tem gente que gosta de sushi, tem gente que não gosta. Então, né? Gosto não se discute. Exatamente, é bem isso, Nós temos que terminar, mas tem uma pergunta aqui muito interessante, tem alguns comentários interessantes também. A gente queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco. A Edilane, me aguentaram, porque eu fico falando. Mas tu te prepara, porque depois do lançamento do livro, a gente vai voltar para falar do livro. Aí a gente quer saber como é que foi o lançamento, como é que foi, tudo direitinho. Tá? Agora a gente quer... Eu aviso vocês para o lançamento desse Liberdade, tá? E nós vamos fazer um lançamento grande, bonito, porque somos 15 autoras, 15 mulheres que escrevem para teatro. Vai ser um lançamento bem bacana. Né? Então, eu vou avisar vocês, vou convidar vocês. Com certeza. Olha! Sai pra lá. Eu já tenho 2, agora quem vai fazer o segundo? Não, para que tá tudo certo aqui o negócio. Tem nada. Para finalizar, a gente quer que tu responda para nós aí. A Tere Valsimor, ela pergunta... Antes de encerrar a live, conta para nós quando começa a próxima turma para o curso de teatro. Na verdade, começa dia 8 de março. Dia 8 de março eu inicio uma nova turma de teatro, que até eu botei um nome diferenciado. Cada vez que eu faço minhas oficinas, eu busco, porque eu não tenho oficina igual à outra. Eu invento coisas diferentes, tá? Essa agora é terapia teatral para 50 a mais, tá? Certo? Vou trabalhar todos os pilares do teatro, mas vou trabalhar com contos transformados. O que essa pessoa diria? E aí, então, nós vamos transformar os contos em dramaturgia. E aí eles vamos atuar, né? Vou ensinar a atuar. Mas tem uma coisa que tem que fazer reserva, porque já tem bastante, tem um limite. Então, tem que dar o meu telefone. Quem quiser fazer teatro comigo, tem que ligar para o meu WhatsApp. Ligar não, bota um recadinho, estou interessada. Daí eu tenho um texto que eu já boto o texto ali e organizo direitinho para a pessoa. Então, que é o 910... Nós vamos deixar... Tá. Vai, fala aí e depois eu vou deixar ele salvo na descrição do vídeo também. Pode falar. Tá. É o meu WhatsApp, 919-3573. Tá? Claro que é 51. Né? Deixa um recadinho ali que tem interesse e aí eu já tenho um texto pronto que eu boto ali para a pessoa, para ela ver se realmente é isso que ela quer. E quais são as informações todas, né? A gente vai deixar essa live salva aqui no Instagram e ela vai também para o nosso canal do YouTube para quem gosta de assistir na tela grande e vai ficar na descrição do vídeo os contatos da Lourdes Kaufmann, não só para vocês acompanharem aí os lançamentos dos livros. Fala. Isso. Não, que assim, ó, Lourdes Kaufmann, mas a porcaria do Instagram, eu sou Lourdes Maria Kaufmann, se as pessoas me seguirem. Mas TikTok é Lourdes Kaufmann, a maioria é Lourdes Kaufmann. Mas não te preocupa, porque quem vai assistir a live vai estar ali o teu perfil marcadinho, é só clicar em cima, já começa a seguir. Tá ótimo. Quem está aqui, sigam Reinice Perguntam, siga a Lourdes Maria Kaufmann no Instagram. Isso. Fiquem ligadinhos, porque a gente vai acompanhar todo o lançamento do livro e a gente, se Deus quiser, volta com ela ainda esse ano para falar do lançamento e dos novos projetos. Bastante projetos, vamos lá. Muitos. Muito obrigada, Lourdes. Imagina, eu é que agradeço a vocês pelo convite, agradeço a quem assistiu, me aguentou por aí.
Muito obrigada por ter trazido essa alegria para nós, essa facerice de mulher que você é. Teve uma pessoa que entrou na live que me chamou a atenção, que apareceu rapidamente, assim, que falou que é meus parabéns pela lucidez, inteligência e clareza. Opa! Quem dera que todos nós pudéssemos chegar aos 60, não precisa nem ser aos 70, aos 60, com essas qualidades como isso aí, nossa... Eu vou dar qual é o tema de casa. É não parar nunca. É estar sempre com a mente funcionando, porque o grande problema das pessoas de mais idade é que se aposentam e se aposentam mesmo, param. Nem pensar, não penso mais. Se parar na frente da televisão, a televisão vai fazendo, as pessoas nem pensam mais. Não dá. Tem que sair, tem que caminhar, tem que conversar, ter amigos, ter outras, né, conversar com outras pessoas, inventar outra profissão. Eu acho que continuar trabalhando na mesma profissão não é legal, não é o melhor. O melhor é tu mudar totalmente, né? Lourdes, agora que a gente precisa encerrar, só que antes, logo em seguida que tu terminar a tua frase, a gente vai mandar um beijo e vamos encerrar, tá? Tu passa aqui pra gente um recadinho para quem tá iniciando, um recadinho aí de experiência de vida, alguma coisa que dê para dar ânimo para esse pessoal mais novo, pessoal mais velho, de 50 a mais. O pessoal em geral, para o povo em geral, seja jovem, seja velho, não interessa, não tenha medo. O medo é o que tranca a gente. Não tenha medo das coisas. Enfrentem as coisas e vão tentar fazer. O ser humano consegue tudo o que ele quer, desde que ele se dedique. Não fique esperando que venha do céu nada, né? Isso aí. Muito obrigada, Lourdes. Muito obrigada por trazer essa alegria toda aqui pra gente. Beijo para quem esteve conosco. Para quem esteve conosco, muito obrigado. A live vai ficar disponível aqui no Instagram e no nosso canal do YouTube. Para quem chegou agora no final e não conseguiu pegar o comecinho lá, onde a Lourdes fala um pouquinho mais do passado, como tudo começou, assiste a live na íntegra e a gente conta com a presença dela daqui um tempinho mais para falar um pouquinho mais sobre os projetos que estão bombando para 2023. Obrigada de coração, um beijo para todo mundo. Beijo para todos. E até terça-feira que vem. E nos avise de lançamento. Pode deixar. Beijo.